Pense no momento mais misterioso e inevitável da nossa existência, o instante em que damos nosso último suspiro. O que acontece depois disso? É o fim absoluto, um vazio eterno, ou há algo além esperando para ser descoberto? Hoje, no Mentes Sem Limites, atravessaremos juntos um portal fascinante para explorar o desconhecido. Vamos desvendar os segredos do Bardo Todol, o lendário livro tibetano dos mortos, um guia espiritual que promete revelar os mistérios do que acontece após a morte. Mas antes de mergulharmos nessa jornada transformadora, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Não perca nenhum detalhe desta viagem, porque perder uma peça desse quebra-cabeça pode significar interpretar tudo errado. Pronto? Vamos juntos explorar um dos maiores legados espirituais da humanidade. Para entender o Bardo Todol, precisamos começar com a história de quem o criou. Padmasambhava, uma figura lendária do budismo tibetano. Conhecido como o Mestre Precioso, Padmasambhava nasceu na Índia e foi convidado a levar o budismo ao Tibete no século VII. Ele não apenas difundiu ensinamentos espirituais, ele enfrentou desafios imensos, rompendo barreiras culturais e espirituais em um território dominado por práticas xamânicas e animistas do Bon, a antiga religião tibetana. Padmasambhava sabia que palavras e discursos não seriam suficientes. Com uma sabedoria impressionante e habilidades que pareciam ultrapassar os limites humanos, ele utilizou rituais mágicos e práticas tântricas para harmonizar forças espirituais opostas. Foi dessa fusão entre o antigo e o novo que surgiu o primeiro mosteiro budista do Tibete, o monastério Samye, e com ele o fundamento para o Bardo Todol, um guia para a transição entre a vida e a morte. Mas qual é o verdadeiro propósito deste guia? E o que ele pode nos ensinar sobre a morte? É exatamente isso que vamos explorar nas próximas partes. No budismo tibetano, a morte não é encarada como um fim absoluto, mas como uma transição. Imagine o instante em que tudo o que você conhece começa a se dissolver. Para os tibetanos, isso não é uma perda, mas uma oportunidade extraordinária de libertação espiritual. Enquanto no Ocidente, a morte é frequentemente associada a medo e tristeza, os ensinamentos tibetanos a descrevem como um portal para algo maior, um estado de clareza e potencial puro. Nesse momento, segundo o Bardo Todol, a mente é libertada das amarras do corpo físico. O que resta é a luz clara, um brilho puro e infinito que simboliza a essência da mente iluminada. É uma oportunidade única de despertar definitivamente, rompendo o ciclo de nascimento e morte, o samsara. No entanto, essa luz que poderia trazer libertação também é assustadora para aqueles despreparados. O medo e as ilusões, acumulados ao longo de uma vida, podem se tornar um grande obstáculo, fazendo com que a alma perca essa chance de transcendência. Foi pensando nessa dificuldade que Padmasambhava criou o Bardo Todol. Ele sabia que, diante do desconhecido, muitos de nós sucumbimos ao medo e às ilusões que carregamos desde o nascimento. Por isso, o guia serve como um mapa espiritual, orientando a alma a navegar por estados de transição que surgem após a morte. A ideia central é simples, mas profunda. Preparar a mente para reconhecer a luz clara, enfrentando os desafios espirituais com coragem e clareza. O Bardo Todol nos ensina que, ao deixar o corpo físico, entramos em estados intermediários chamados bardos. O primeiro deles, o Shikai Bardo, ocorre no momento da morte. É quando a consciência se liberta e encontra a luz clara. Para aqueles que estão espiritualmente preparados, este é o portal para o Nirvana, a libertação final. Porém, para os despreparados, esse momento pode ser aterrorizante e a alma, ao fugir dessa luz, segue para os próximos estados de transição. Essa visão nos faz refletir.
Será que estamos preparados para enfrentar algo tão grandioso quanto a luz clara? Ou seremos dominados por nossos medos e dúvidas? No próximo trecho, vamos explorar os detalhes dos outros bardos e como cada um deles revela aspectos profundos da mente humana. Depois do momento inicial da morte, a jornada descrita no bardo Todol continua através de outros 2 estados de transição, cada um revelando desafios únicos para a alma. O segundo estado é chamado de Choni Bardo, também conhecido como o Bardo das Visões. Neste estágio, a alma, agora liberta do corpo físico, entra em uma dimensão onde o tempo e o espaço perdem seus significados habituais. É aqui que a mente enfrenta suas próprias criações, desejos, medos e ilusões acumulados ao longo de vidas. Essas visões se manifestam de 2 formas principais. Primeiro, as figuras pacíficas, representações bondosas e iluminadas da mente, que trazem uma sensação de serenidade e acolhimento. Mas logo depois, surgem as figuras iradas, monstros assustadores que personificam medos profundos e desejos reprimidos. Para a alma que reconhece essas figuras como projeções da própria mente, existe uma chance de dissolver essas ilusões e alcançar a paz. No entanto, para quem sucumbe ao medo, essas visões se tornam obstáculos no caminho da libertação. Em seguida, chega o terceiro estado, o Sidpa Bardo, o bardo do renascimento. Nesse ponto, a alma começa a sentir os impulsos do karma acumulado. Carregada por suas emoções e desejos não resolvidos, ela é atraída para a próxima vida. Esse estado é marcado por visões que simbolizam o renascimento, como imagens de casais em união, representando a criação de uma nova existência. Este é um momento crítico, pois a alma ainda tem uma última oportunidade de transcender o ciclo de renascimentos, o samsara. No entanto, para a maioria, a força do karma é irresistível. Os apegos emocionais e as ilusões guiam a consciência a um novo corpo, onde lições não aprendidas e desafios antigos se repetem. Esses 3 bardos, o da morte, o das visões e o do renascimento, compõem um ciclo que reflete não apenas a transição após a morte, mas também a vida que vivemos. O bardo Todol nos ensina que tudo o que enfrentamos na morte é um espelho das escolhas, emoções e apegos que cultivamos em vida. Nos momentos finais deste vídeo, vamos explorar como esses ensinamentos não são apenas um guia para o pós-vida, mas uma oportunidade de transformar a maneira como vivemos agora. O bardo Todol não é apenas um manual sobre o que esperar após a morte. Ele é um espelho que reflete a vida que vivemos agora. Seus ensinamentos deixam claro que as experiências enfrentadas nos bardos, medo, ilusão, desejo e luz, são, na verdade, intensificações do que vivemos diariamente. Isso significa que o caminho para a libertação espiritual começa aqui e agora, enquanto ainda estamos vivos. Padmasambhava destacou que a preparação para a morte é, na verdade, um treino profundo para a vida. Práticas como meditação, autoobservação e desapego são fundamentais para cultivar uma mente capaz de enfrentar os desafios dos bardos com clareza. A mente que reconhece a luz clara na morte é a mesma que pode se libertar das ilusões enquanto está viva. Assim, cada momento vivido com presença, compaixão e sabedoria é um passo em direção à transcendência. Essa visão nos ensina que a vida e a morte não são opostos. Elas fazem parte do mesmo ciclo. Cada escolha que fazemos, cada pensamento ou emoção, reforça as correntes que nos prendem ao samsara ou nos aproxima da libertação. Quando cultivamos o ego, o medo e o desejo, reforçamos os laços com o ciclo do renascimento. Mas, ao alimentar o amor, a sabedoria e a compaixão, preparamos nossa mente para enfrentar a luz clara com coragem e aceitação. No final, o bardo Todol nos convida a uma profunda reflexão. Estamos prontos para abandonar nossas máscaras e papéis
para deixar de lado as ilusões que definem quem acreditamos ser? Conseguimos enxergar além dos condicionamentos e abraçar a essência pura que habita em nós? Essa jornada pelo desconhecido não começa após o último suspiro. Ela começa no instante em que escolhemos viver conscientemente. A sabedoria dos mestres tibetanos nos lembra que a iluminação não é algo reservado para depois da morte, mas um potencial que pode ser alcançado aqui e agora, na forma como vivemos e amamos. Se este vídeo do Mente Sem Limites trouxe novas perspectivas para você, compartilhe com alguém que também se beneficiaria desta reflexão. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Fique para o próximo vídeo, que certamente abrirá sua mente para novos horizontes.